Agora vamos dar seguimento na terceira parte do vídeo, o Evangelho de Maria Madalena. Segundo, que essa linhagem foi deliberadamente ocultada pela Igreja institucional, porque um descendente direto de Jesus representaria uma ameaça à autoridade eclesiástica baseada em sua sucessão apostólica eleita, não em linhagem sanguínea. Terceiro, que Maria Madalena não era apenas a companheira espiritual de Jesus, mas sua esposa no sentido mais amplo da palavra e a mãe de sua filha. Agora, vamos deixar claro o status acadêmico dessas afirmações. Não há evidências históricas definitivas que comprovem que Jesus e Maria Madalena tiveram uma filha chamada Sara. Os evangelhos canônicos não a mencionam. Os evangelhos góticos descobertos em Nag Hammadi não a mencionam explicitamente. Não existem documentos contemporâneos do primeiro século que registrem esse fato. Mas eis o que também é verdade: a ausência de evidências não é evidência de ausência. E há várias razões pelas quais, se Jesus tivesse tido descendentes, essa informação teria sido deliberadamente suprimida. De acordo com a análise de pesquisadores que estudaram a formação da Igreja institucional, um descendente direto de Jesus teria representado um desafio fundamental para a estrutura de poder emergente. Se o cristianismo se baseava na autoridade transmitida pela eleição divina a Pedro e aos apóstolos, o que aconteceria se houvesse um descendente direto de Cristo por laços de sangue? Quem teria mais autoridade legítima? O Papa, supostamente sucessor de Pedro, ou os descendentes diretos de Jesus? Essa tensão teria sido insustentável para uma igreja que construía seu poder em hierarquias eclesiásticas, não em linhagens sanguíneas. Portanto, se existissem descendentes de Jesus de acordo com essa linha de raciocínio, eles deveriam ser negados, escondidos e, se necessário, perseguidos. E é aqui que as tradições ciganas se tornam ainda mais significativas. Os ciganos têm sido historicamente um dos povos mais perseguidos da Europa. Durante séculos, foram escravizados, expulsos e massacrados. Durante o Holocausto nazista, entre 200.000 e 500.000 ciganos foram mortos no Porrage, a tentativa de genocídio, que é muito menos conhecida do que o Holocausto judeu. E, no entanto, apesar de todas essas perseguições, de todas essas tentativas de destruir sua cultura, os ciganos preservaram suas tradições, incluindo sua devoção a Sara Negra, incluindo sua crença de que são os guardiões da linhagem sagrada de Cristo. Por que uma comunidade preservaria por séculos uma tradição que só lhes trouxe mais perseguição? Por que arriscariam tudo para manter viva a memória de Sara Negra? Uma possível resposta, segundo alguns pesquisadores que estudaram as tradições ciganas, é que eles acreditavam estar protegendo algo real, algo tão sagrado que nenhuma perseguição poderia fazê-los abandonar, algo que dava sentido à sua existência como povo. Há algo mais nas tradições sobre Sara que merece atenção. De acordo com as lendas preservadas na Provença, Sara possuía conhecimento especial, dons espirituais, habilidades de cura e sabedoria além de sua idade. Em outras palavras, segundo essas tradições, ela não era simplesmente uma descendente biológica de Jesus. Ela era uma herdeira espiritual de seus poderes, de sua conexão com o divino e de sua missão na Terra. E se isso for verdade, ou mesmo se as comunidades que preservaram essas tradições acreditassem que fosse verdade, então Sara representava algo extraordinário, a continuação física e espiritual da presença de Cristo no mundo, não através de uma igreja institucional, não através de hierarquias eclesiásticas, mas através de uma linhagem sanguínea real e viva, caminhando entre a humanidade. Isso teria sido intolerável para as estruturas do poder religioso. Portanto, segundo essa linha de raciocínio, Sara teve que ser escondida, sua existência negada, sua mãe retratada como uma prostituta para desacreditar qualquer sugestão de que ela tivesse sido esposa de Jesus e mãe de seus descendentes. E as comunidades que preservaram sua memória, principalmente os ciganos, foram marginalizadas, perseguidas, consideradas hereges, perigosas, portadoras de conhecimento proibido. Mas, apesar de tudo, a tradição sobreviveu. Todo dia 24 de maio, a estátua de Sara é retirada da cripta da igreja de Saint-Mary's de Lamer. Os ciganos a carregam em procissão em direção ao mar. Eles a carregam até as ondas, recriando simbolicamente sua chegada às costas da França há 2000 anos. E enquanto cantam, rezam, choram e celebram, estão fazendo algo profundamente subversivo. Estão afirmando que existe uma linha direta de conexão com o divino que ignora Roma, não requer permissão eclesiástica e não precisa de intermediários institucionais. Estão dizendo que o sagrado pode viver à margem,
nos perseguidos, naqueles declarados impuros pelas estruturas de poder. Estão preservando a memória de uma mulher, Sara, que, segundo suas tradições, carregava o sangue de Cristo em suas veias. E eles estão esperando pelo dia em que toda a verdade possa ser revelada sem medo, esperando pelo momento em que o mundo esteja pronto para ouvir que Maria Madalena não era uma prostituta, mas uma esposa, que seu papel não era marginal, mas central, que seu evangelho não era herético, mas autêntico, e que sua filha, se é que existiu, foi deliberadamente apagada da história para proteger o poder de uma instituição que não tolerava a competição de uma linhagem real sagrada. Se essa história é verdadeira no sentido histórico mais estrito, não sabemos com absoluta certeza. Os acadêmicos tradicionais a consideram uma lenda, não história documentada, mas eis o que é inegável. Milhões de pessoas, durante séculos, acreditaram nessa tradição com uma convicção que desafia a perseguição. Preservaram essa memória através das gerações, arriscando suas vidas, mantendo viva uma chama que as autoridades religiosas tentaram extinguir. E numa época em que redescobrimos tantas verdades que foram deliberadamente ocultadas, desde os evangelhos góticos até o verdadeiro papel de Maria Madalena como apóstola, talvez seja a hora de nos perguntarmos: o que mais foi enterrado? Que outras verdades sobrevivem à margem, nas tradições dos perseguidos, nas memórias das comunidades que se recusaram a esquecer? E, talvez o mais importante, estamos prontos para ouvir. Agora que percorremos toda essa história, da mentira papal do século VI às tradições ocultas sobre Sara Negra, é hora de fazer a pergunta mais importante de todas. Por que tudo isso importa? Por que foi tão necessário enterrar Maria Madalena, distorcer sua imagem, suprimir seus ensinamentos e negar seu papel central no cristianismo primitivo? A resposta vai muito além das políticas de gênero ou das lutas pelo poder eclesiástico. Tem a ver com a própria mensagem que Maria Madalena representava, uma mensagem que era fundamentalmente incompatível com o tipo de cristianismo institucional que estava sendo construído nos séculos III, IV e V. Segundo os evangelhos góticos que levam seu nome e a mencionam de forma proeminente, Maria Madalena ensinou algo radical, que a salvação vem do conhecimento interior direto, não da obediência a instituições externas. No Evangelho de Maria Madalena, quando ela compartilha os ensinamentos particulares de Jesus com os discípulos, ela fala de um caminho de ascensão espiritual que depende da transformação interior do indivíduo. Ela não menciona a necessidade de sacerdotes, nem sacramentos obrigatórios, nem o estabelecimento de hierarquias religiosas. Segundo o texto, Jesus a ensinou que o reino dos céus está dentro dela. Essa frase também aparece em Lucas 17:21. Nos evangelhos canônicos, o reino de Deus está entre vocês ou dentro de vocês, dependendo da tradução. Mas considere o que isso significa. Se o reino de Deus está dentro de você, você não precisa ir a um templo para encontrá-lo. Se o divino habita em você, você não precisa de um sacerdote como intermediário obrigatório. Se a salvação vem do despertar para sua própria natureza divina, então as instituições religiosas perdem o monopólio do acesso a Deus. Essa era a mensagem de Maria Madalena, de acordo com os textos góticos. E era precisamente essa mensagem que a igreja institucional emergente não podia tolerar, porque a igreja dos séculos III e IV construía seu poder sobre premissas completamente opostas. Que você precisa da igreja para ser salvo, que sem os sacramentos administrados por sacerdotes ordenados não há salvação, que a interpretação correta das escrituras só pode vir da autoridade eclesiástica e que você deve obedecer à hierarquia religiosa porque ela detém as chaves do céu. Segundo a análise de pesquisadores que estudaram esse processo histórico, o que estava em jogo não era apenas teologia abstrata, mas poder real, tangível, econômico e político. Uma igreja que controla o acesso à salvação controla populações inteiras. Ela pode exigir obediência, dízimos, submissão política e apoio a guerras santas. Pode coroar reis e depor imperadores. Pode declarar heresias e queimar dissidentes. Mas esse poder depende inteiramente da crença das pessoas de que a instituição é necessária, de que sem ela você está perdido, de que o caminho para Deus passa necessariamente por suas portas. E Maria Madalena, com seus ensinamentos sobre o reino interior, sobre o conhecimento direto, sobre a ascensão espiritual pessoal, representava uma ameaça existencial a esse modelo. Se as pessoas acreditassem que podiam se conectar diretamente com o divino, que o reino dos céus reside dentro de cada ser humano, que a salvação vem do despertar interior, que necessidade teriam da instituição? Portanto, segundo essa análise,
foi necessário, em primeiro lugar, desacreditar Maria Madalena, retratando-a como uma prostituta, para que ninguém levasse seus ensinamentos a sério. Em segundo lugar, excluir todos os evangelhos góticos que promoviam o acesso direto ao divino sem intermediários institucionais. Em terceiro lugar, estabelecer como doutrina oficial que a salvação vem somente através da Igreja e seus sacramentos. E por quase 2000 anos esse sistema funcionou. Milhões de pessoas cresceram acreditando que eram pecadoras indignas, que precisavam desesperadamente da mediação de instituições religiosas para qualquer esperança de salvação, que eram insuficientes, perdidas e condenadas por si mesmas, e que somente através da obediência às estruturas religiosas poderiam encontrar Deus. Mas eis o que proclamavam os ensinamentos atribuídos a Maria Madalena nos textos góticos: você é suficiente. O divino já habita em você. Você não precisa da permissão de ninguém para se conectar com Deus. O caminho está dentro de você, não fora. Segundo o Evangelho de Maria, Jesus disse: não imponham regras além do que eu determinei, nem criem leis como legisladores, para que vocês não sejam governados por elas. Leia essa frase novamente. É um alerta direto contra a criação de sistemas religiosos autoritários que controlam as pessoas por meio de regras humanas disfarçadas de mandamentos divinos. E esse alerta foi deliberadamente ocultado. Porque se as pessoas soubessem que o próprio Jesus, segundo esses textos antigos, advertiu contra instituições religiosas autoritárias, teria sido impossível construir exatamente esse tipo de instituição. Portanto, quando se pergunta por que Maria Madalena teve que ser silenciada, a resposta não se resume a uma mulher. Trata-se de uma mensagem de liberdade espiritual, de acesso direto ao divino, de autoridade interior sobre a obediência institucional. Uma mensagem que, se tivesse sobrevivido intacta dentro do cristianismo tradicional, teria mudado completamente os últimos 2000 anos da história. Não teria havido Inquisição. Porque ninguém teria tido autoridade para declarar heresias e queimar dissidentes. Não teria havido venda de indulgências, porque ninguém acreditaria que uma instituição pudesse vender o perdão de Deus. Não teria havido guerras religiosas em larga escala, porque ninguém acreditaria que matar em nome de Deus agrada ao divino. Segundo essa visão, teria existido um cristianismo completamente diferente. Um cristianismo baseado na transformação interior, não na obediência externa. Um cristianismo que capacita cada indivíduo a encontrar o divino dentro de si. Um cristianismo onde as mulheres têm a mesma autoridade espiritual que os homens. Porque Maria Madalena demonstrou que o gênero não é uma barreira para um conhecimento mais profundo. E talvez, apenas talvez, estejamos vivendo um momento histórico em que essa mensagem pode finalmente ser recuperada, em que textos enterrados no deserto estão emergindo novamente, em que a voz de Maria Madalena pode ser ouvida após 2 milênios de silêncio imposto, em que milhões estão despertando para a verdade de que o divino não está confinado a instituições humanas, mas flui livremente através de cada alma que se abre para recebê-lo. E se isso ressoa profundamente em você, se algo se agita em seu coração ao ouvir essas palavras, talvez seja porque você sempre soube dessa verdade. Talvez seja porque a voz de Maria Madalena nunca foi verdadeiramente silenciada. Ela estava simplesmente esperando o momento em que você estivesse pronto para ouvi-la. Chegamos ao fim desta jornada extraordinária através de uma das histórias mais censuradas do cristianismo, mas não é realmente um fim, é um começo. Porque agora que você conhece a verdade sobre Maria Madalena, agora que viu como ela foi deliberadamente transformada de apóstola em prostituta, de mestra em pecadora, de companheira íntima de Jesus em figura marginal, você tem uma escolha a fazer. Você pode ignorar tudo o que ouviu. Você pode dizer que são apenas teorias, especulações, histórias sem evidências acadêmicas suficientes. Você pode retornar ao conforto das narrativas oficiais que lhe foram contadas a vida toda. Ou você pode fazer algo diferente. Você pode permitir que esta revelação o transforme. Você pode reconhecer que sua intuição estava correta quando sentiu que algo não se encaixava na história oficial. Você pode aceitar que, por séculos, verdades cruciais sobre as origens da sua fé lhe foram ocultadas, e pode decidir, a partir deste momento, buscar um caminho mais autêntico, porque é isso que Maria Madalena representa, em última análise. Autenticidade espiritual sem filtros institucionais, acesso direto ao divino sem intermediários obrigatórios. A verdade é que o reino dos céus está dentro de você, não trancado em estruturas de poder humanas. Por quase 2000 anos, segundo tudo que investigamos, essa verdade foi enterrada, declarada herética,
perseguida, queimada, silenciada, mas nunca completamente destruída. Ela sobreviveu em manuscritos enterrados no deserto egípcio. Sobreviveu nas tradições de comunidades marginalizadas como ciganos. Sobreviveu nas peregrinações às grutas da Provença. Sobreviveu na devoção inabalável à Sara Negra. E sobreviveu em algo ainda mais profundo, na intuição de milhões que sempre sentiram que havia algo mais, que as respostas pré-fabricadas não satisfaziam as verdadeiras questões de suas almas, que o divino era mais vasto, mais misterioso, mais acessível do que as instituições lhes diziam. Você faz parte desse despertar global. Não é coincidência que você esteja assistindo a este vídeo neste momento da história. Não é coincidência que esses textos antigos tenham sido descobertos precisamente em nossa época, quando a humanidade está pronta para ouvir verdades que séculos atrás seriam impossíveis de compartilhar sem ser queimada viva. Estamos vivendo dias proféticos, dias em que o oculto vem à luz, em que segredos enterrados emergem, silenciados, e finalmente podem ser ouvidos. E Maria Madalena, a apóstola esquecida, a mestra silenciada, a companheira íntima de Jesus, fala novamente por meio de textos antigos, por meio de tradições preservadas, por meio de pesquisadores corajosos que ousam questionar as narrativas oficiais e por meio do seu próprio coração, se você estiver disposto a ouvir. Então, o que você fará com essa revelação? Vai deixá-la passar como uma informação interessante, mas irrelevante para a sua vida? Ou permitirá que ela seja o catalisador para o seu próprio despertar espiritual? Porque é exatamente isso que essas verdades visam proporcionar, não apenas conhecimento intelectual sobre história religiosa, mas uma transformação pessoal real e profunda, uma reconexão com a centelha divina que vive dentro de você, uma libertação dos sistemas de controle que lhe diziam que você era indigno, inadequado, perdido sem eles, uma redescoberta da mensagem original de Jesus antes que ela fosse filtrada, editada e manipulada pelas estruturas de poder. E se você sentir esse chamado ressoando dentro de si, se algo em sua alma se agitar ao ouvir essas palavras, então seu despertar já começou. Você não está sozinho nessa jornada. Somos milhões ao redor do mundo resgatando essas verdades esquecidas, honrando Maria Madalena não como uma prostituta arrependida, mas como apóstola, a mestra, a portadora da sabedoria divina que ela sempre foi, e construindo um cristianismo mais autêntico e livre, mais conectado à verdadeira essência dos ensinamentos de Jesus. Bem-vindo à jornada de redescoberta de verdades que permaneceram ocultas por 2000 anos. O caminho apenas começou, mas você já deu o passo mais importante. Você ouviu, questionou e permitiu que a verdade tocasse seu coração. E isso, por si só, é um ato de resistência contra séculos de manipulação, um ato de fé em sua própria capacidade de discernir o que é verdadeiro, um ato de honra a Maria Madalena. Finalmente, após tantos séculos de silêncio imposto, que a voz dela continue a ressoar em você, que seu exemplo lhe inspire a sempre buscar a verdade, não importa quanto tempo ela tenha sido enterrada, e que o despertar que começou em seu coração hoje se expanda para transformar toda a sua vida, porque esse é o verdadeiro legado de Maria Madalena, não apenas uma história do passado, mas um convite para despertar no presente. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma revelação. No próximo vídeo, continuaremos a desvendar verdades que permaneceram ocultas por séculos, e o que você descobrir o deixará sem palavras. Investigações mais profundas, documentos censurados, conexões que revelam toda a extensão do que foi ocultado. Este vídeo mudará para sempre sua compreensão do cristianismo original, mas você precisa agir agora, porque esse tipo de conteúdo pode ser removido a qualquer momento. As verdades que compartilhamos aqui incomodam as estruturas de poder, estruturas que preferem manter a humanidade na ignorância. Não espere mais, inscreva-se no canal e, acima de tudo, compartilhe este vídeo com alguém que esteja pronto para despertar, porque o conhecimento que permaneceu oculto por 2000 anos não pode continuar nas sombras. É hora de a luz da verdade iluminar cada canto da história que nos foi contada apenas parcialmente. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada extraordinária. Obrigado pela sua coragem em questionar. Obrigado pela sua abertura em ouvir. E obrigado por fazer parte deste despertar global. Compartilhe esses vídeos para que mais pessoas conheçam a verdadeira vinda de Jesus no planeta Terra. Nos encontraremos novamente no próximo vídeo, onde continuaremos a desenterrar as verdades mais profundas que a história tentou enterrar. Até lá, que a sabedoria de Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, a mulher que tudo sabia, guie o seu caminho.
Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.